Olá, alunos da escola José Vieira Lins, aqui professor Joclis Fran, professor Joca. Nós teremos hoje a nossa primeira aula de informática, que é através deste canal que vamos estar utilizando para não ficarmos parados durante esse período de pandemia. E as aulas foram suspensas por tempo indeterminado, mas você que é aluno da escola Prefeito José Vieira Lins não pode ficar ocioso, precisa dar continuidade às suas atividades e também aprender bastante, mesmo nesse período aí de quarentena. Então hoje nós teremos a nossa primeira aula de informática. Como vocês sabem, eu fiquei nomeado para estar dando aula de informática em todas as séries, do sexto ano até o nono, né? Os 2 sextos, os 2 sétimos, os 2 oitavos e os 2 nonos ficaram com a minha responsabilidade para dar aula de informática. Então, o conteúdo é o mesmo, por isso essa aula servirá para as 6 turmas, aliás, as 8 turmas, né? Do sexto até o nono ano, tá bom? Então, nós vamos dar início àquilo que nós já vimos na sala de aula, aquilo que você escreveu, né? Infelizmente, nós não temos o livro didático para essa disciplina, mas nós queremos aprender bastante sobre informática. A gente já escreveu muito aí no quadro, você tem com certeza alguma coisa aí anotada no seu caderno. E hoje a gente vai estar falando sobre aquilo que nós vimos na sala de aula, tá bom? Hoje nós vamos dar início, fazer uma breve recapitulação do que nós vimos em sala de aula. Ao final, vou estar passando uma atividade para todos vocês responderem e me entregarem até sexta-feira, tá bom? Então, por gentileza, estudem. Vocês vão estar podendo ver esse vídeo várias vezes, repetindo, tá bom? Para ficar bem fixado na sua mente aí o conteúdo, tá legal? Então vamos para a aula. Como você sabe, informática é para o sexto ano, o sétimo, o oitavo e o nono. A disciplina é igual, tá bom? Eu vou colocar as tarefas aí, as atividades, de acordo com a faixa etária de vocês. Então preste atenção, por gentileza. Vamos lá, vamos começar. Então vamos só fazer aqui uma breve recapitulação do que nós vimos em sala de aula. Então nós estamos falando sobre informática, né? E ao longo da história, o homem ele precisou tratar e transmitir informações. Então, como a velocidade de transmissão aumentou muito nos últimos anos, nos últimos tempos, e está crescendo ainda muito mais, tornaram-se necessárias máquinas e métodos para agilizar esse processamento de dados. E com essa finalidade, pensando mais especificamente nos trabalhos rotineiros que a gente tem, né, e repetitivos, surgiu a informática. E a palavra informática significa informação automática. Então, essa informática é uma ciência que ela é encarada como um estudo de desenvolvimento dessas máquinas e desses métodos. Por essa razão, a gente está aprendendo bastante na sala de aula sobre isso e falamos que é muito importante, mesmo que a gente não tenha o material, o recurso necessário, a gente precisa estar focando nesse assunto também, porque ele é muito atual e todo mundo tem que manjar um pouquinho de informática, certo? Então, a gente falou em sala de aula sobre o computador, né? Então, o que seria o computador? O computador, ele tem como função a manipulação de informações, e não importando o seu tipo, né? A gente viu que o computador é uma máquina que permite que o usuário faça cálculos matemáticos, pesquisas, trabalhos gerais, né? Etc. E para isso você utiliza programas específicos, né? E o computador ele trabalha com 2 partes distintas, que é qual? O hardware, que é a parte física da máquina, ou seja, as peças, né? E o software, que é a parte lógica da máquina, que são os programas, certo? Então vamos falar primeiramente sobre o que é o hardware. Você viu aí na sala de aula que o hardware são os componentes essenciais de um computador. Então, componente essencial é aquele que não pode faltar na montagem de um computador. Por quê? Porque sem ele, a máquina não funciona. Os principais componentes de um computador são, vamos lá, placa-mãe, processador, que é o CPU, né? A memória principal, que é chamada de memória RAM, dispositivo de entrada, dispositivo de saída. Então, existem outros componentes importantes para a conservação e a boa aparência de um computador, mas eles não são essenciais para o seu funcionamento. Por exemplo,
a gente falou na sala de aula, né, que tem um gabinete. Né? O gabinete é justamente aquela parte que é muito importante, onde ficam fixadas as peças e tudo. A estrutura, né, onde é acoplada todas as peças, a placa-mãe, fixados os demais componentes do PC. Porém, a gente pode pegar todas as peças do computador e colocar do lado de fora, mesmo sem um gabinete, e aí o computador funciona no mesmo jeito. Fica feio, né, corre o risco de choque elétrico, mas funciona. Então, é um componente especial, importante, mas não é essencial, ou seja, o computador funciona sem ele, né? Um computador pode funcionar fora de um gabinete. E aí, dentre esses componentes essenciais, né, temos também, o primeiro, mais importante de todos, é a placa-mãe. O que seria a placa-mãe? A placa-mãe ela é a plataforma que permite as conexões físicas e elétricas, diretas e indiretas, de todos os dispositivos de um computador. Né? Ou seja, elas possuem determinadas controladoras integradas, como por exemplo, vídeo e som, que chamamos de controladoras on-board, né? On-board. E elas funcionam em sincronia com a capacidade do processador e da memória RAM, certo? Ou seja, ela faz uso da memória RAM. E já determinadas controladoras podem ser adicionadas, por quê? Porque elas são independentes, separadas da placa-mãe. Essas nós chamamos de controladoras off-board, certo? E a gente vai falar com mais clareza sobre essas controladoras independentes, tá certo? Agora vamos falar sobre o processador. O que seria o processador? O processador, né, que em português seria a UCP, né, que é Unidade Central de Processamento, ou CPU, como a gente habitualmente chama, né? CPU é uma sigla que em inglês que significa Central Process Unit, que é o responsável pelo processamento e tratamento de todos os dados que entram e saem do computador. Né? O processador, queridos, determina o modelo do microcomputador em uso e a sua velocidade, que é chamada de clock. E essa velocidade ela é medida em gigahertz, certo? Está aí a sigla gigahertz. Então, dando continuidade, essa figura que nós desenhamos no quadro, você viu, você lembra, né, que a gente fez no quadro? Ela representa o funcionamento básico de um microcomputador. Você vê aí no centro, né, o processador, né, que é a CPU, e para ele, né, dele, parte todo o controle para as demais funções do computador. Você vê o armazenamento, a entrada, a saída e as memórias. Vou falar em memória, a gente vai falar agora sobre a memória principal, que é chamada de memória RAM. As operações em um computador são executadas na memória principal da máquina, que é a RAM. Gente, quando eu falo RAM, não é aquele anfíbio lá, parente da perereca, do sapo. Não, viu? Tá certo? RAM, na verdade, é uma memória de acesso aleatório. Em inglês significa Random Access Memory, certo? Por isso, RAM é uma sigla em inglês. Significa Random Access Memory, que permite a leitura e a escrita de um dado. É para isso que serve a memória RAM. Sendo utilizada como memória primária em sistemas eletrônicos digitais, a RAM é um componente essencial em qualquer tipo de computador, pois é nela que são carregados os programas em execução e os respectivos dados ativos do usuário. Porém, a RAM é uma memória volátil, ou seja, os seus dados são perdidos quando o computador é desligado. Interessante isso aí, né? Então, apesar de ser uma memória, né, os dados não ficam guardados na memória, né? Ela é volátil. Quando você desliga o computador, os dados são perdidos. Então, olha só. Para evitar perdas de dados, é necessário salvá-los em uma memória secundária, não volátil, como por exemplo no disco rígido, que é o HD, né? Que é o hard disk, né? Também é uma sigla em inglês, certo? Então, para você não perder os seus dados, as memórias que você salva no HD,
certo? Por exemplo, quando você está fazendo um trabalho no Word, né, no Excel, no PowerPoint, aí você precisa sair, desliga o computador sem salvar o seu trabalho, né, sem armazená-lo em algum lugar no seu computador, você perdeu. Não adiantou nada o tempo que você perdeu digitando, copiando, pesquisando, se você não salvou o seu arquivo numa pasta que fica dentro da memória do seu HD. Então, a memória RAM, na verdade, ela faz com que os dados sejam processados de forma rápida e tudo, mas ela não guarda a memória porque é volátil. Lembra disso, ela muda. Se você desligar, perde tudo. Tá certo? Então, os chips da memória são vendidos na forma de pentes e com capacidades variadas. A capacidade de uma memória é medida em bytes e sua velocidade de funcionamento em gigahertz. Então, este valor está relacionado com a quantidade de pacotes de dados que podem ser transferidos durante um segundo. Diferentemente da RAM, temos a memória ROM, que é Read Only Memory, ou memória somente de leitura. A ROM, certo? É um tipo de memória que permite apenas a leitura, ou seja, as suas informações são gravadas pelo fabricante em uma única vez. Após isso, não podem ser alteradas ou apagadas, somente acessadas. São memórias cujo conteúdo é gravado permanentemente. A ROM, ela armazena os códigos básicos de operação do equipamento, suas rotinas de inicialização e autoteste, que formam um sistema básico de entrada e saída de informações da máquina, ou o BIOS, certo? Então a ROM é interessante, ela faz apenas a leitura, certo? Então, não sei se você já teve acesso ao computador e vai abrir um documento Word, por exemplo, somente leitura. Ou seja, você vai abrir aquilo lá e não pode modificar, não pode alterar nada naquele texto, a não ser que você salve uma cópia daquele texto e aí modifique a seu bel prazer, do seu jeito. Mas aquele que abre lá dizendo assim, somente leitura, é porque está registrado na ROM, certo? Ou seja, naquela memória que apenas armazenou os códigos básicos da operação para que possa ser aberto. Não sei se você entendeu. Eu espero que sim. Tá bom? Então, vamos dar continuidade, gente. Vamos lá. Agora eu quero falar sobre dispositivos de entrada, certo? O que seriam esses dispositivos de entrada? São dispositivos que possibilitam a inserção de dados no computador. E eu vou falar aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo que a gente pode utilizar é o teclado, né? Que é o keyboard. O teclado ele possui 4 conjuntos de teclas. Você já reparou? Né? Existem as alfanuméricas, as numéricas, as de movimentação, que é a navegação, e as de função. Certo? Quando uma tecla é pressionada, o teclado envia um código eletrônico ao processador que, por sua vez, interpreta e envia um sinal para o outro periférico, mostrando na tela o caractere correspondente. Então deixa eu explicar de uma forma assim mais clara para você entender a função do teclado. Olha só, quando você clica aqui no teclado, o teclado é um dispositivo de entrada, ou seja, você tem ele ligado na sua máquina e aí ele vai enviar a mensagem aqui de fora. Você clicando na tecla, aí essa informação vai passar pela CPU e o CPU vai jogar para a tela do computador aquela letra que você digitou. Então, interessante, não é isso? Agora vamos falar sobre outro dispositivo de entrada que é o mouse. O mouse é utilizado para ativar e apontar comandos na tela do computador. À medida que você movimenta o mouse sobre a tela, o ponteiro ele repete o movimento no monitor do seu computador, certo? Então, o mouse é aquele aparelhozinho que fica do lado assim, você parece um ratinho, por isso o nome mouse, você vai mexendo, o ponteiro dele vai acompanhando justamente o seu movimento, e onde você clica, ele obedece, certo? Tem um outro também que a gente utiliza, não sei se você já viu, que é o scanner, né? O scanner é um aparelho que ultimamente está ultrapassado, né? Ele já vem acoplado numa impressora, mas eu vou falar sobre ele mesmo assim. Scanner, o que ele serve? Serve para quê? Para capturar imagens.
O scanner ele captura imagens, fotos ou desenhos e transfere esses desenhos, essas imagens, para a tela do computador, onde você pode trabalhar nesses desenhos, pode editar esse desenho, pode cortar uma parte que você não deseja e tal, e depois você pode imprimir ou simplesmente armazenar no seu computador, tá certo? É para isso que serve o scanner. Como eu disse, a maioria das impressoras hoje já vem com o scanner embutido nela, né? Você não precisa comprar o scanner separado, tá certo, pessoal? Agora queremos falar sobre dispositivos de saída, e aqui a gente vai encerrar a aula, tá bom? Então vamos lá. Então, gente, para finalizar aqui a nossa aula, lembrando que esse material que a gente está utilizando na sala de aula, que eu estava escrevendo no quadro, né, porque vocês não tinham livro e também ficava muito caro para vocês imprimirem e tal, né? O que a gente fez? A gente resolveu escrever em quadro, passar atividade e tal, mas devido a essa situação que a gente está se encontrando agora, como a gente vai trabalhar muito durante algum tempo, aí por tempo indeterminado aqui, via internet, então nada mais certo do que eu enviar para vocês o PDF que eu estou trabalhando em sala de aula com vocês, tá bom? Então, esse material que a gente está utilizando aqui, que eu estou apresentando para vocês aqui em forma de aula, vocês vão ter também em mãos. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp aí da turma, da sala, para você baixar e aí acompanhar e fazer também as tarefas baseadas nesse artigo aqui, tá bom? Certo? Nesse arquivo de PDF que eu vou mandar para vocês de informática básica. Tá legal? Então, por gentileza, baixe aí, leia, e quando eu fizer alguma atividade, basta você pesquisar e voltar também no vídeo para aprender alguma coisa mais. Tá legal? Tá certo? Então vamos continuar para a gente encerrar aqui a nossa aula de hoje. Lembrando que eu quero a tarefa até sexta-feira, tá bom? Porque depois que vocês enviarem a tarefa, aí eu vou dar continuidade com as outras disciplinas. Eu também fiquei responsável pela disciplina de História, né? Do 7º até o 9º. Aliás, só no 7º B, né? O 7º A, eu só fiquei com História, aliás, com Informática, mas 7º B, 8º A e B, 9º A e B, é História comigo, e a gente vai estar também voltando aí na sexta-feira com uma nova videoaula, agora sobre História, tá legal? Então vamos continuar aqui para encerrar. Então vamos falar sobre os dispositivos de saída. São os dispositivos que apresentam resultados finais do processamento, tá certo? Eu tenho aqui um exemplo, o monitor. O monitor ele tem como função de transmitir a informação ao utilizador através da imagem, e isso estimula a nossa visão, né? Ou seja, o monitor ele possibilita ao usuário a visualização dos resultados e ações executadas na máquina. Os monitores eles são classificados de acordo com a tecnologia de sua amostragem, e essa amostragem em forma de vídeo, né? Utilizada na formação da imagem. Antigamente, o modelo mais utilizado era o CRT. Atualmente, os modelos utilizados são de LCD ou plasma ou de LED, certo? São os mais atuais. A superfície do monitor sobre o qual se projeta a imagem, nós chamamos de quê? De tela, certo? E a sua qualidade é medida por pixels ou por pontos. Quanto maior for a densidade dos pixels, quanto menor a distância entre eles, né? Ou seja, mais precisa será a imagem. Tá legal? E mais um dispositivo de saída é a impressora. A função da impressora é imprimir no papel o resultado de um trabalho desenvolvido no computador, como textos, relatórios, gráficos. Então, para diferentes tipos de impressão, existem diferentes modelos de impressora. Aí a gente vai falar sobre algumas aqui. Temos aqui a matricial, que é a mais simples no mercado. Ela é bem rápida, com a qualidade de impressão regular, indicada para impressão de documento com várias vias, ou carbono, certo? O seu sistema de impressão é por impacto de agulhas, entre 9 ou 24, contra uma fita
sobre um papel. O custo de impressão é baixo e a sua velocidade é medida por CPS, ou caracteres por segundo. CPS, certo? Não sei se você já viu, eu já vi, já trabalhei com esse tipo de impressora quando eu fiz um estágio no INSS, né, para imprimir os arquivos lá, os documentos dos aposentados, né? Era uma máquina grande assim, ela ficava balançando toda, né? E era carbono mesmo, uma fitinha parecida com a de fita de máquina de datilografar. Eu acho que você nunca nem viu uma máquina de datilografar, porque você tem uma idade bem recente, né? Acho que você não viu isso aí, mas sua mãe e seu pai com certeza já viram. Então, uma fitinha assim, e aí a impressão é rápida, mas a qualidade é baixa, certo? Agora, outro tipo de impressora. Tem a impressora jato de tinta, né? Que é a DiskJet. Ela funciona com o borrifamento de jatos de tinta, formando minúsculos pontos sobre o papel. São silenciosas, relativamente lentas, coloridas ou não, e possuem uma ótima qualidade de impressão. Né? Geralmente são as mais vendidas, né? Por serem mais acessíveis ao povo. Né? O terceiro tipo de impressora que eu quero apresentar para vocês é a laser. Ela produz cópias de alta qualidade, sendo coloridas ou não. E ela é silenciosa, com velocidade medida em ppm. O que é ppm? Páginas por minuto. E elas são muito difundidas, porém possuem um custo elevado. Como eu falei, a DiskJet, né, que é a jato de tinta, ela é mais popular por ser mais barata, certo? Você encontra com mais facilidade nas lojas. Já a laser, ela é um pouquinho mais salgado o preço. E o preço é alto, né? Tanto em equipamento quanto em seu material de consumo. O equipamento é caro, quando você precisa fazer manutenção é caro também. O toner da impressora laser é muito caro. Então, a qualidade é excelente, mas o preço é muito alto, certo? Se eu fosse recomendar para você, compre a DiskJet, ou seja, a jato de tinta. Tá bom, pessoal? Então, aqui nós encerramos a aula dessa quarta-feira, a aula de informática para os sextos anos, os sétimos, os oitavos e os nonos. Tá bom? Então, por gentileza, eu vou passar a tarefa para vocês, realizem a tarefa, pesquisem no PDF que eu também vou enviar e me enviem para o privado, né? O privado, meu número vai estar aparecendo aí embaixo, e aí você envie a sua atividade respondida até sexta-feira, tá bom? Porque na sexta-feira eu quero fazer mais uma videoaula, agora com a disciplina de História. Então, que Deus abençoe vocês, bons estudos e vamos trabalhar, certo? Estamos de quarentena, mas a gente não pode parar de estudar. Até a próxima!